Olá, eu sou Edson Leonel, sou professor do Departamento de Estruturas da USP São Carlos e no vídeo de hoje nós iremos discutir o tópico Critérios de Falha, que é o tópico do capítulo 26 da apostila de resistência dos materiais e mecânica dos sólidos que eu tenho editado ao longo dos anos. Se você quiser uma cópia gratuita dessa apostila, basta me escrever nesse endereço de e-mail que está na sua tela. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, antes de nós discutirmos os critérios de falha, é: como nós podemos prever se um corpo irá falhar ou não? Se um corpo ele vai violar um limite de tensões ou não? Né? Para isso, basta que a gente recorde um pouquinho de tudo que nós já estudamos. Né? Nós sabemos que para um dado corpo, se nós submetermos ele a um conjunto de carregamentos externos, esses carregamentos externos produzirão esforços solicitantes e esses esforços solicitantes produzirão as tensões, né? Lembrando sempre que as tensões são nada mais nada menos do que o resultado da interação mecânica entre os microcomponentes do material, tá? Quando nós estudávamos lá o curso de mecânica dos sólidos 1, nós havíamos, né, feito essa análise de tensões limites de forma muito breve, de forma muito rasa, sem discutir muito questões um pouco mais complexas, como nós iremos fazer no vídeo de hoje, uma vez que naquela oportunidade nós estávamos tratando apenas de problemas onde nós tínhamos apenas uma tensão normal e uma única tensão de cisalhamento atuando no corpo, tá? Então, para isso bastava, né, ou de forma simplificada e, como eu disse, de forma simples e sem introduzir muito essas questões de estados limites de tensão, bastava, né, ou era suficiente que nós comparássemos o valor da tensão normal que nós tínhamos a uma tensão limite na solução dos problemas que nós tínhamos. Então, era muito comum, no curso anterior, nós termos, por exemplo, uma coluna simples, uma coluna curta, comprimida com uma dada força P. A gente sabe, né, que essa força P vai gerar uma tensão normal de compressão, e aí a gente podia simplesmente comparar essa tensão normal de compressão com uma dada tensão limite para que nós definíssemos valores limites de P que nós poderíamos aplicar nessa coluna curta de tal forma que nós não observássemos o colapso do corpo. No entanto, a partir do curso de Mecânica dos Sólidos 2 que nós estamos vendo nesse semestre, nós vimos que o estado de tensão ele é consideravelmente mais complexo, né? Ele tem muito mais componentes do que apenas uma única tensão normal e uma única tensão de cisalhamento. Então, torna-se muito comum nós analisarmos casos como esse outro, onde, além dessa força P aplicada, nós podemos ter outras forças F, aplicadas em outras direções, de tal maneira que nós temos mais do que uma tensão normal e mais do que uma tensão de cisalhamento atuando no corpo. Nesse caso, você pode estar se perguntando, olha, nessas situações, basta então, trazendo a ideia do que nós já víamos no curso anterior, basta então que nós comparemos, né, cada um dos valores das tensões normais atuantes com os valores de tensões normais limites para checar se o corpo está em segurança ou não, né? Mas digo para vocês, a análise não é tão simples assim, não é tão imediato assim, né? Se vocês se lembram também lá da análise de tensões, nós vimos que as componentes de tensão elas dependem do sistema de coordenadas que nós usamos para descrever o problema, tá? E que além disso, da análise de tensões, nós vimos que as tensões principais são as medidas de tensão que são independentes do sistema de coordenadas que nós temos, né? Por isso, nós dizemos, né, que as tensões principais são invariantes, ou seja, elas não variam de acordo com o sistema de coordenadas que você adota para descrever as componentes do tensor de tensões. Tá, ok? Dessa forma, a maneira correta ou a maneira adequada de se descrever o colapso de corpos ou o processo de falha de corpos é através de funções como essa, uma função genérica f, por exemplo, que contenha em sua composição as tensões principais σ1, σ2, σ3 e além disso, né,
que essa função que depende de sigma 1, sigma 2, sigma 3, ela consiga também descrever ou pelo menos refletir o fenômeno mecânico que causa o colapso do material. Tá? Então isso é o que nós vamos ver no vídeo de hoje. São alguns formatos de função f e para quais tipos de materiais essas funções f, né, que dão origem a cada um dos critérios de falha, elas representam, né, adequadamente qual tipo de material. Então é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Primeiramente, antes de chegar nas equações propriamente ditas, né, vamos só motivar um pouquinho mais o assunto, né, para que vocês tenham uma noção e seja mais claro isso para vocês, de que os estados de tensão bidimensional e tridimensional, eles são muito mais comuns do que a gente imagina. Tá? Então, ó, imagina esse cidadão aqui, ó, que está levantando esse peso, tá? Que é muito comum para quem vai em academia, ver pessoas se exercitando. Então imagina esse cara aqui, quando ele ergue esse peso na posição acima da cabeça dele, se você pensar mecanicamente, é quase como se fosse uma barrinha submetida a uma carga de compressão, não é isso? Então quando ele ergue esse peso aí, o peso é transmitido, né, ao corpo dele através dos braços dele, os braços ao tronco, o tronco às pernas e nas pernas até o chão. Tá? Então, quando você analisa essa situação do ponto de vista de engenharia estrutural ou do ponto de vista mecânico, o que você começa a perceber é que o corpo desse cara aí, ele vai começar a sentir mais dor dependendo de onde for mais intenso o estado de tensão, né? E quão mais resistente é o corpo dele. Então, se você já tem um pouquinho mais de idade como a minha, certamente você vai perceber, ou vendo essa imagem, você já vai sentir uma pontada nas costas, né? Porque certamente é um dos pontos onde ele vai sentir um pouquinho mais de dor. Tá? Então, por isso é que pessoas como ele, que fazem levantamento de peso, eles usam uma espécie de cinturão aqui, ó, próximo da cintura, para que o estado de tensão, né, que sem aquele cinturão é simplesmente unidirecional, né, ou seja, de compressão aí de cima para baixo, ele não seja tão prejudicial à coluna dele. Tá? Então, imagina a situação aí, ó, sem o cinturão. Quando ele ergue o peso, a coluna dele vai ser comprimida e essa compressão da coluna dele tende a gerar uma expansão lateral do corpo desse atleta aí nas direções laterais. Tá? Então, isso aí é a situação sem o cinturão. Tá? Então, isso aí pode causar uma certa dor, dependendo da quantidade, né, de peso que ele esteja levantando. Agora, se ele usar esse cinturão, o que acontece é que quando ele ergue o peso e que o corpo dele tende a gerar essa expansão lateral na cintura, esse cinturão não permite essa expansão lateral, ou existe um confinamento, né? Então tensões de compressão são introduzidas na região da coluna dele para que ele se sinta mais confortável para fazer esse tipo de exercício. Tá? Então com isso ele sente menos dor. Né? Então você pode pensar, olha que estranho, você está introduzindo tensões no problema e traz mais conforto ou traz mais estabilidade para o corpo dele. É isso mesmo. Tá? Então isso é interessante. Né? Muitos atletas usam também uma espécie de bandagem nos joelhos e cotovelos para fazer o mesmo exercício, tá? Para que justamente, né, esses equipamentos evitem essas expansões laterais e com isso, né, o estado de tensão que causa o colapso ou que gera algum tipo de lesão nele seja mais intenso do que sem a atuação desses equipamentos. Tá? De forma similar, nós temos aqui uma atuação ou um exemplo em engenharia civil, onde nós frequentemente usamos o encamisamento de estruturas através de fibras de carbono, como estão ilustrado aqui nessas partes escuras, né? Que a ideia é exatamente a mesma, né? Ou seja, através desse encamisamento de fibra de carbono, quando a estrutura for solicitada ao estado de tensão gerado pelo carregamento ao qual ela foi projetado, a fibra de carbono, né, pelo fato dela ser menos deformável, né, então ela consegue se deformar menos no mesmo nível de carregamento. Com isso, né, ela introduz aí um estado de tensão de confinamento, ou introduz compressões no problema, impedindo com que deformações laterais ocorram
Com isso, o corpo, né, ou essa ponte, por exemplo, ela consegue estar solicitada a um nível de tensão maior do que ela estaria sem esses tipos de reforço. Tá bom? Então, ou seja, a ideia de mostrar essas duas imagens foi mais para chamar a atenção de vocês de que estados de tensão biaxiais ou triaxiais são muito mais comuns no nosso cotidiano do que nós pensamos. Tá? Então vamos lá. O primeiro critério de falha que nós iremos estudar no vídeo de hoje é o critério de Tresca, tá? Que foi proposto em 1868 pelo Henri Tresca. Esse critério de falha ele foi originalmente projetado ou originalmente proposto para representar o processo de falha de materiais dúcteis. Tá? Então você fala para mim, o que são materiais dúcteis? Bom, esses tipos de materiais são aqueles que se deformam razoavelmente bastante, né, ou razoavelmente bem, antes da sua falha. Tá? Então, se você pensar, aços, ligas de alumínio são materiais que se deformam razoavelmente bem antes da falha. Tá? Ao contrário de vidros. Tá? Por exemplo, os vidros não são dúcteis, os vidros são frágeis. Tá? Se você for analisar um processo de quebra de um vidro, você vai praticamente concluir, né, que o vidro estilhaça, né, ou seja, a deformação que ele observa antes da falha é muito baixa. Né? Você não consegue verificar ou distinguir qual é as diferenças de geometria, né, antes da aplicação da carga e imediatamente antes, né, do processo de colapso de um vidro, porque a deformação é muito baixa. Então é basicamente isso que distingue os materiais dúcteis dos materiais frágeis. No caso dos materiais dúcteis proposto, que foi aí o alvo, né, de estudo do Tresca, o que ele analisou foi o seguinte: olha, os materiais dúcteis, e no caso aços e ligas metálicas em especial, independente da eficiência do seu processo de manufatura, sempre existirão microfalhas na microestrutura interna do material. Ok? Então imagina essa rede que está ilustrada na tela de vocês. Ó. Então imagina que os pontinhos em branco aqui sejam a estrutura do material e esses pontinhos em cor escura sejam os vazios. Tá? Então, independente do processo de fabricação, esses vazios sempre existirão na microestrutura interna do material. E o processo de colapso nesses tipos de material acontece quando, devido à aplicação do carregamento externo, esses microvazios eles vão se juntando até criar um vazio maior e daí até gerar a falha do material. Tá bom? Então o que o Tresca imaginou é o seguinte: olha, se dentro da estrutura interna do material nós temos esses vazios ou essas imperfeições, o que causa, certo, a união dessas imperfeições, né? O que causa a união desses vazios? Então ele concluiu, né, que à medida que os microcomponentes do material eles vão escorregando uns sobre os outros, à medida que eles vão se acomodando e compactando a microestrutura interna do material, é isso que causa, né, a aglomeração ou a junção dos vazios. Então, o fato de você ter o escorregamento, certo, dos microcomponentes do material, foi esse o fenômeno, né, que o Tresca enxergou como uma possível causa para a falha do material. Tá? Então, ou seja, o fato de eu ter um escorregamento de um cristalzinho ou de um bloquinho sobre o outro, esse é o fenômeno que causa o processo de colapso, né, dos materiais dúcteis. Então ele imaginou o seguinte: olha, se o que causa o colapso é o escorregamento dos cristalzinhos, então certamente existirá uma tensão de cisalhamento limite a partir da qual esse escorregamento ele atinge um valor limite e daí você tem a falha do material. Tá? Então, ó, do que nós já estudamos, qual é a máxima tensão de cisalhamento que pode existir num dado pontinho material? Não é a tensão de cisalhamento máxima absoluta? Sim. Então, o que o Tresca formulou dada essa descrição de falha, com base nessa descrição do cenário da falha, ele formulou, né, que a falha acontecerá quando a tensão de cisalhamento máxima absoluta gerada pelo carregamento externo, ela for igual, né, à tensão de cisalhamento resistente do material. Tudo bem? Então esse é o critério de Tresca. Joia? Então como que nós calculamos a tensão de cisalhamento máxima absoluta? Bom, a gente já viu lá da análise de tensões, né? Simplesmente σ1 menos σ3 sobre 2. Pronto, acabou. Tá?
Então, se essa equação aqui, ó, se ela for atendida, então isso quer dizer condição de segurança. Tá? Se esse cara, a tensão de cisalhamento máximo absoluta for igual à tensão de resistente, então nós estamos na condição ali de limite, né? Ou seja, no limite da falha. Tá? E se essa tensão de cisalhamento for maior do que a tensão resistente, isso indica para a gente um caso impossível, tá bom? Porque se isso acontecer, o corpo rompe, é impossível, né? Você não pode ter uma tensão superior a uma tensão resistente do material, tá bom? Então, tranquilo. Então, como que nós fazemos para expressar agora a tensão de cisalhamento resistente de um dado material? Do ponto de vista experimental, o que é mais fácil para a gente é fazer um ensaio de tração uniaxial. Tá? Então, nós pegamos o material, extraímos um corpo de prova. Para os equipamentos que nós temos no cotidiano, é mais fácil você extrair um corpo de prova de geometria cilíndrica, né? Levamos isso aí no laboratório, prendemos ele nas garras, as garras puxam, as garras do equipamento, obviamente, então elas puxam, e com isso nós conseguimos medir, né, qual é a força que causa o processo de colapso do material, ou a separação do material, ok? Então, para a gente determinar esse caso aí, ó, a tensão de cisalhamento máximo absoluta no ensaio de tração uniaxial é simples, né? Ó. No ensaio de tração uniaxial, qual é a tensão normal que eu tenho? Bom, é a tensão normal associada à força axial aplicada. As demais tensões normais são nulas, tá? Então, quando nós fazemos aqui, ó, o círculo de Mohr para o ensaio de tração uniaxial, nós teremos, né, um pontinho aqui, ó, que seria o σ1, que é a própria tensão de escoamento do corpo, e as outras duas tensões são nulas, ou seja, elas passam aqui no zero. Lembram-se disso? As duas tensões principais são zero e todas as tensões de cisalhamento nesse problema também são zero. Então, as tensões normais já são as principais. Ok? Então, agora nós calculamos a tensão de cisalhamento máxima absoluta nesse problema, nós teremos, né, a tensão de escoamento dividido por 2, né, já que o σ3 no ensaio de tração uniaxial ele é zero. Tá bom? Tranquilo até aqui? Fácil, né? Então, uma coisa que é interessante também, né, é que, de acordo com o que o Tresca formulou, o colapso vai acontecer devido à tensão de cisalhamento atuando no problema, não é isso? Então, ó, no ensaio de tração uniaxial, a tensão principal σ1 ela está atuando aqui, ó, na direção longitudinal do corpo de prova. Né? Do que nós estudamos lá na análise de tensões, né, se nós temos uma direção onde eu observo a atuação de uma tensão principal, o que a gente viu lá? Se eu rotacionar o sistema de coordenadas de 45, eu vou observar uma direção onde a tensão de cisalhamento ela é máxima, não é isso? Então, nesse tipo de ensaio, depois, se vocês já tiverem feito o laboratório aí de materiais, etc., observem que o processo de colapso nesse tipo de corpo de prova ele é aproximadamente a 45 graus, né? Porque a tensão de cisalhamento é quem causa o colapso, particularmente de aços. Tá? Então, embora você esteja tracionando, né, o corpinho, quem vai causar a falha nesse tipo de condição aí é a tensão de cisalhamento máximo, né, que está atuando aí no planinho inclinado de 45 graus com a vertical. Tá bom? O critério de Tresca ele conduz a duas representações gráficas muito interessantes que eu quero chamar a atenção de vocês. A primeira delas é a representação gráfica para a condição de estado plano de tensão. Então, se nós pegarmos, né, um problema de estado plano de tensão, as equações, aquela equaçãozinha lá do critério de Tresca, ela dá origem a essa representação gráfica, que é um hexágono regular. Tá certo? Então, nós temos, no caso de estado plano de tensão, ó, esse desenho aqui no sistema desenhado, né, considerando o sistema de eixos σ1 e σ2. Então, se, né, o estado de tensão que nós estamos analisando, o estado de tensão gerado pelo carregamento externo, se o σ1 e σ2 dele resultar internamente a essa figura, então isso indica para a gente uma condição de segurança. Tá? Se esse estado de tensão ficar exatamente aqui na borda, então isso é uma condição limite, né? Ou seja, você está na condição limítrofe da falha. Se o ponto estiver fora, isso é uma condição impossível, porque nenhum material suporta uma tensão maior do que a tensão resistente do material que o compõe, certo? No caso tridimensional, se nós representarmos, né, o critério de Tresca considerando que os eixos coordenados sejam σ1, σ2, σ3,
Aquela equação do critério de Tresca retorna para a gente aqui um cilindro de base hexagonal regular, tá? Sendo que o eixo desse cilindro aqui é um eixo definido, né, pela o que nós chamamos de eixo hidrostático, ou eixo no qual σ1 igual a σ2 igual a σ3. Ok? E aqui é a mesma história, né? No caso tridimensional, se nós pegarmos o pontinho, né, o pontinho, né, caracterizado pelo σ1, σ2, σ3, se esse pontinho resultar internamente a esse cilindro, condição de segurança, na superfície, condição limítrofe da falha, fora é um estado de tensão impossível. Tranquilo até aqui? Legal. O segundo critério que eu quero discutir com vocês hoje é o critério de von Mises, que serve também para materiais dúcteis. Tá? Esse critério ele foi inicialmente proposto pelo famoso Maxwell lá em 1865, mas quem aplicou ele e deu uma interpretação interessantíssima, né, para o que o Maxwell fez foi justamente o von Mises em 1913, por isso o critério recebe o nome dele. Tá? Então esse critério ele também se baseia na condição de que a falha de materiais dúcteis ela decorre basicamente da presença de tensões de cisalhamento ao invés de tensões normais pura e simplesmente. Tá? No entanto, a formulação do critério ela é ligeiramente diferente do que a formulação do critério de Tresca. Certo? No caso de von Mises, o que ele formulou foi uma energia de distorção. Aí você fala, o que é isso aí, uma energia de distorção? Tá? A gente já vai chegar lá. No caso de von Mises, ele percebeu, né, com base em ensaios experimentais, que estados de tensão hidrostáticos não causavam influência no processo de colapso do material. Tá? Aí você fala, o que são estados de tensão hidrostáticos? Tá? Olha, os estados de tensão hidrostáticos são aqueles que causam variação de volume no corpo. Tá? Então, só para ilustrar para vocês aqui, o que são essas variações volumétricas, né? Então, digamos que tem um corpinho aí, né, que você esteja tracionando ele em duas direções, né? Então está vendo que o corpo ele aumenta o seu volume em duas direções, mas sem distorcer, se você tiver apenas tensões normais atuando no problema. Tá? Então foi basicamente isso que ele entendeu do problema. Tá? Então o que ele formulou foi o seguinte, olha, se os estados de tensão hidrostáticos não causam influência no processo de colapso, então vamos formular um critério removendo a contribuição, né, dos estados hidrostáticos de tensão no problema. Tá? Essa é tranquilo. Então, para isso, vamos só retomar um pouquinho algo que nós já estudamos anteriormente. Digamos que nós tenhamos um estado de tensão plano, só plano para facilitar a nossa visualização aqui. Nós podemos representar esse mesmo estado de tensão considerando aqui a condição de tensão de cisalhamento máxima no plano. Lembra-se disso? Nas direções onde as tensões de cisalhamento são máximas, as tensões normais são iguais às tensões médias. Lembra-se disso lá? Tá? Então, nessa situação aqui, onde nós temos as tensões, a descrição do problema, considerando o sistema de coordenadas que retorna as tensões de cisalhamento máximo e as tensões normais igual às tensões médias, se nós removermos aqui as tensões médias, nós ficaremos apenas com as tensões máximas, tá certo? As tensões de cisalhamento máximo. Dessa forma, o que ele observou foi, nesse mesmo problema, se nós removermos, né, as tensões médias, ou elas estando aí, elas não causarão influência no processo de colapso. Joia? Então, foi isso que o von Mises percebeu. Se nós pegarmos o tensor das tensões e se nós removermos, tá, ou subtrairmos dele as tensões médias, tá, as tensões normais médias, e esse estado resultante dessa subtração é quem causará o colapso. Tá? Então, ele formulou o seu critério a partir dessa subtraçãozinha aqui, uma vez que ele concluiu com base em ensaios experimentais que essa parcelinha aqui, de tensão normal média, ela não influencia no processo de colapso. Tá? Então, para isso, ele formulou isso aí com base num critério de energia. E aí nós iremos discutir esses critérios de energia com muito mais detalhes lá no capítulo 28. E caso você queira apenas entender um pouquinho mais deles, né, você pode
já correu o seu olho lá no capítulo 28 da apostilinha que trata desse assunto. Mas nós conseguimos definir uma energia interna associada a um dado ponto material como sendo, né, a metade de sigma vezes o epsilon. Tá? Então, sigma x vezes epsilon x mais sigma y, epsilon y, e assim por diante. Né? Aí você fala, mas por que isso é uma forma de energia? Por que eu consigo escrever esse cara com base numa forma de energia? Olha, primeiro, essa energia ela é uma energia interna. Tá? Então, lembra-se primeiro, antes de encarar aqui esse cara como energia, lembre-se lá da física. Né? A variação de trabalho, ela dá energia, não era isso? E trabalho era a força vezes deslocamento, basicamente. Tá? Então eu consigo escrever tranquilamente aqui, ó, as tensões como em função de uma força equivalente, não consigo? Se eu considerar lá o elemento de dimensões infinitesimais, se eu pegar a componente de tensão e multiplicar pela areazinha diferencial na qual ela atua, eu tenho uma força, não é isso? Esse cara aqui, para mim, ele está associado, né, a uma força equivalente. E a mesma coisa as deformações, não é isso? Se eu pegar as deformações, dá para a gente na nossa definição de deformação normal, por exemplo, não era variação de comprimento por comprimento inicial? Então, se eu tomar o comprimento dx, dy, dz, por exemplo, do elemento diferencial, multiplicar pela deformação, isso aí me dá uma variação de comprimento que é o próprio deslocamento do corpo. Tá? O que acontece é que esses caras aqui, ó, eles não estão na superfície do corpo para eu dizer que eles são força, ou que eles são externos, né? Que são força e deslocamento externos, mas esses caras são internos. Tá? Então, esse eu consigo, né, dizer que o produto de tensão e deformação correspondem também, né, a força e deslocamento. Eu consigo calcular um trabalho com eles, né? E se eu consigo calcular trabalho, eu consigo calcular também energia através da variação do trabalho. Tá? Esses caras aqui, como eles são internos, eu digo que esse aqui é uma energia interna. Joia? Então, depois dessa pequena explicação, vamos voltar aqui para o critério de falha. Então, eu consigo expandir essa equação aqui, ó, de uma maneira mais conveniente para mim. Né? Eu vou utilizar o sistema de coordenadas, nos quais as tensões são principais e as deformações são também principais. Tá? Então, com isso, eu já sei, né, que nessa descrição aqui, as tensões desses elementos são zero, assim como as distorções. Tá? Então eu consigo escrever essa energia interna dessa maneira, considerando, né, claro, o sistema principal de coordenadas. E aí, o que nós podemos fazer na sequência? Né? Vamos utilizar a lei de Hooke generalizada para que eu escreva as deformações ε1, ε2 e ε3 em função das tensões σ1, σ2 e σ3. Então, com isso, nós escreveríamos, né, essa expressão de energia em função exclusivamente das tensões. Então, quando nós fazemos isso aqui, a gente obtém essa expressão que está aqui embaixo, tá? Que seria a expressão da energia interna em função exclusivamente das componentes de tensão principal. E aí, né, o que nós fazemos, ou o que o von Mises nos disse? Olha, vamos tomar essa expressão de energia interna e vamos remover dela, né, a contribuição de energia associada ao estado hidrostático, tá? Que se refere a quem? As tensões médias. Então, se eu pegar aqui, ó, a tensão média, σ1, σ2, σ3 sobre 3, e subtrair, né, ó, de cada um desses carinhas aqui, ó, a tensão média, então se eu pegar σ1 menos sigma média ao quadrado, σ2 menos média ao quadrado, 3 menos média ao quadrado, né, e assim por diante, fazendo essa continha, nós iremos obter essa equação que está aqui embaixo na tela de vocês, que é a energia de distorção, ou seja, é a energia interna associada exclusivamente à distorção do corpo. Tá? Ou seja, nós não consideramos, né, nessa parcela de energia a contribuição de energia associada às variações volumétricas. Tá? Então, essa energia aqui está associada exclusivamente às distorções atuantes no corpo. Tá bom? Então, a ideia dele era, com base nessa energia de distorção, vamos, né, fazer um ensaio, obter uma energia de distorção limite, comparamos as duas e com isso nós temos o nosso critério de resistência. Para isso, o que de novo a gente faz? Olha, vamos lá no ensaio de tração uniaxial, né? E aí a gente calcula, né, quem é o σ1 no ensaio de tração uniaxial, σ2 e σ3, e aí a gente resolve o problema, ou seja, a gente consegue calcular uma energia de distorção
com base em um ensaio experimental, que é facilmente feito. Então, para isso, no ensaio de tração uniaxial, como está simplesmente tracionado, né, a tensão σ1 vai ser a de tração, ou a tensão de escoamento, e as outras duas tensões principais são nulas. Então, se nós calcularmos, né, aquela expressãozinha da energia de distorção, considerando σ1 igual a tensão de escoamento, σ2, σ3 igual a zero, o resultado dessa particularização é essa aqui que está na tela de vocês, ou igual a 1 mais o Poisson dividido por 3E vezes a tensão de escoamento ao quadrado. Tá? Então, agora, o que nós fazemos? Né? Bom, vamos fazer a igualdade das duas. Né? Vamos tomar aqui a energia de distorção associada, né, ao carregamento externo, e o colapso vai acontecer quando esses dois caras forem iguais, né, ou quando a energia de distorção associada ao carregamento externo for igual à energia de distorção, né, conhecido de um ensaio experimental, que está, nesse caso, se reflete, né, no parâmetro tensão de escoamento, ou a tensão que conduz à falha do material. Tá? Então, fazendo as manipulações aqui, esses termos aqui dependentes das propriedades do material somem, e aí nós ficamos, né, com essa raiz quadrada aqui de σ1 menos σ2 ao quadrado, σ2 menos σ3 ao quadrado e σ3 menos σ1 ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual, menor ou igual, né, a raiz de 2 σi. Tá? Se essa equação aqui for obedecida no ponto material que nós estamos analisando, isso indica uma condição de segurança. Tá? Beleza? E uma condição de igualdade, isso indica uma condição de limítrofe de falha. E se essa equação for desobedecida, isso indica certamente uma condição de falha, um estado de tensão impossível. Tá bom? De forma similar ao que nós vimos lá em Tresca, a equação do critério de von Mises para o caso de estado plano de tensão, ela pode ser particularizada numa elipse. Tá? Então, se você voltar na tela anterior e colocar o σ3 igual a zero, o resultado, né, disso aí é facilmente verificável, que é uma equação de uma elipse, e o traçado dela é esse que está indicado na tela de vocês. Tá bom? De novo, né, se o ponto material que nós estamos analisando, caracterizado pelo valor de σ1, σ2, se ele resultar interno a essa figura, estamos na condição de segurança. No caso, na bordinha aqui, ou no contorno dessa figura, condição limítrofe de falha, externo é ruptura, ou um estado impossível de acontecer. No caso tridimensional, a equação do critério de von Mises retorna para a gente um cilindro, tá? Uma representação cilíndrica que, de forma similar, né? Se nós tomarmos o estado de tensão que caracteriza o ponto material em análise, ele vai retornar σ1, σ2, σ3. Se esse pontinho, né, posicionado aqui nesse sistema de coordenadas σ1, σ2, σ3, se ele estiver internamente ao cilindro, estamos na condição de segurança, na superfície, condição limítrofe de falha, e exterior, impossível de acontecer, né, ou condição de colapso. Lembrando, né, que o eixo desse cilindro, ele passa aqui pelo que nós chamamos de eixo hidrostático, ou eixo no qual σ1 igual a σ2, que é igual a σ3. Tá joia? Aí você fala, olha, você apresentou aqui dois critérios de falha, ambos para materiais dúcteis. Existe alguma relação entre eles, né? E aí, para isso que tem esse slide aí que está na tela de vocês, Tá? Então, nós podemos comparar aqui o critério de Tresca e o critério de von Mises, tá? Ou, para ficar mais fácil essa comparação, né, vamos fazer a comparação das figuras ou das representações gráficas resultantes dos critérios. Então, no caso plano de tensão, né, nós vemos que aquele hexágono de Tresca, ele fica interno, ou posicionado internamente à elipse de von Mises, certo? Então, a gente observa aqui que a maior diferença entre os dois critérios acontece quando nós temos um estado de cisalhamento puro, tá? E que essa diferença aqui, ela é em torno aí de 15%, 13%, tá? Então, tranquilo. E além disso, né, os critérios são totalmente concordantes aqui, nos vértices, tá, desse hexágono de Tresca. Tudo bem? Aí você pergunta para mim, olha, mas o que acontece se um pontinho cair aqui, nessa condição limítrofe, de tal maneira que ele desobedeça ao critério de Tresca, mas ainda assim ele obedeça ao critério de von Mises?
Olha, isso é uma questão é, filosófica, se podemos dizer, né? Então, você pode escolher, né, qual critério utilizar, né, para representar o colapso do seu material. O que a experiência tem mostrado, né, nos últimos anos aí, é que o critério de von Mises representa adequadamente o colapso de corpos, né? Então eu particularmente gosto muito do critério de von Mises na análise de colapso de materiais dúcteis, tá bom? No caso tridimensional, né, nós temos uma análise semelhante, onde o cilindro, né, que representa o critério de von Mises, ele permanece exterior ao cilindro de base hexagonal que descreve o critério de Tresca. Ok? Lembrando sempre, né, que é como se Tresca e von Mises fossem os seus advogados aqui, né, nessa questão de determinação de estados de intensidade do estado de tensão, né? Agora, mesmo os bons advogados podem perder as suas causas, tá? Então, apesar de eu particularmente ser fã de von Mises, né, nada impede que você use Tresca nas suas análises profissionais, obviamente, tá? O que eu quero novamente reafirmar aqui é que ambos os critérios são muito bons, tá? E depois, na vida profissional de vocês podem escolher um ou outro, ou mesmo ambos, para comparar os estados de tensão de vocês, tá? Tranquilo até aqui? Joia? Então já falamos um pouquinho de materiais dúcteis, vamos falar um pouquinho de material frágil, tá? O critério para material frágil que eu gostaria de discutir com vocês é o critério de Rankine, que é muito interessante e muito fácil de ser aplicado, tá? Os materiais frágeis, como a gente já discutiu no início do vídeo, são aqueles, né, nos quais o material ele se deforma muito pouco antes do processo de falha, tá? Então esse critério aí foi proposto aí aproximadamente em 1850 e ele é muito direto, né? Ó. Ele prevê o seguinte, ó, que se a tensão σ1 em módulo ou a tensão σ3 em módulo forem maiores do que uma tensão de ruptura, isso gera o colapso do corpo. Tá? No caso de materiais frágeis, tá, o mecanismo por trás da representação do colapso é a separação dos componentes materiais. Tá? Então isso faz com que, no caso de materiais frágeis, as tensões normais sejam as governantes do processo de colapso. Tudo bem? Tranquilo? Então, se eu estou falando de separação dos componentes materiais, isso aqui informa para mim que as tensões normais, né, elas são mais importantes do que as distorções na representação do colapso deste material em particular. Tá? Então eu poderia, se estivéssemos em sala de aula, fazer um ensaio aí, vocês podem fazer isso em casa, inclusive, se vocês pegarem um giz que a gente usa para escrever na lousa, se você tracionar ele, certamente ele vai romper, né, a uma dada comprimento aqui e vai romper de maneira plana, tá? Se você aplicar uma tração pura nele. Tudo bem? Porque nós já sabemos, né, que nesse tipo de material quem governa o processo de colapso é as tensões normais. Se você não tiver força suficiente para fazer esse ensaio de tração, eu não tenho, diga-se de passagem, é mais fácil você aplicar aqui uma dupla, né, uma torçãozinha aqui, ó, 2 momentos de torção nesse mesmo giz. Tá? Nesse caso, do que a gente já estudou anteriormente, ó, uma torção pura em um eixo cilíndrico causa, claro, né, momento de torção causa tensões de cisalhamento puro, né? Se nós tomarmos essa tensão de cisalhamento aqui atuando no corpo, sabemos, né, que nessa situação aqui as tensões normais não são iguais às tensões médias e são iguais a zero no caso particular. Então essas tensões de cisalhamento que atuam nesse problema já são as tensões de cisalhamento máximas. Tá? Nessa condição, se nós tirarmos a descrição aqui, ó, de 45 graus, nós iremos observar um conjunto, né, de eixos coordenados que descreverá a atuação das tensões principais, σ1 e σ2. Tá? Por isso que, né, ó, e nesse caso particular, onde as tensões de cisalhamento aqui são iguais, né, nós observaremos aqui uma tensão σ2 nessa direção e σ1 nessa outra direção. Tá? Então, quando a gente faz esse cara aqui, o σ1, tá?
vai fazer com que ocorra a separação do material e o colapso desse giz, né, submetido aqui a uma torção pura, ele é basicamente a 45 graus, né, porque é a direção perpendicular à direção de atuação da tensão sigma 1. Ok? Tranquilo até aqui? Então fácil, né? Então temos aí o fenômeno que o critério deseja descrever, né? É baseado na tensão normal, porque eu estou com a separação dos componentes do material. Então, com isso a gente já consegue vislumbrar, né, como que o material ou como a estrutura vai romper, né, ou como que a estrutura vai colapsar. Tudo bem? Nesse caso, como as tensões de ruptura são iguais, né, tanto para tração, solicitações de tração como solicitações de compressão, a representação gráfica é um quadradinho, né, para problemas de estado plano de tensão. De tal forma que, assim como nos critérios anteriores, se o pontinho representativo do estado de tensão analisado resultar interno a esse quadradinho, estamos na condição de segurança, externo, estamos na condição de falha, ou é um estado de tensão impossível. Para finalizar os critérios de resistência do vídeo de hoje, eu quero apresentar para vocês o critério de Moore, tá? Que serve também, né, ou ele é adequadamente aplicável a materiais frágeis. No entanto, tem uma particularidade, né? Ele é aplicável a materiais frágeis que possuem resistências diferentes ou comportamentos diferentes quando solicitados a tensões de tração e tensões de compressão. Ok? Então, o concreto, que é o material usualmente utilizado na engenharia civil, ele é um material que possui essas características. Então, ele tem uma resistência à tração muito baixa e uma resistência à compressão legal. Tá? Muitos tipos de materiais compostos seguem também algumas dessas características, desde que, né, variadas as suas composições, etc. No caso do critério de Moore, ele é baseado na construção dos círculos de Moore. Tá? Então, se nós pegarmos um dado material e extrairmos dele corpos de prova e fizermos um ensaio de compressão axial, tá? E esse ensaio de compressão axial resultará para a gente aqui uma tensão de ruptura à compressão. E o círculo de Moore associado a esse ensaio é esse aqui, o círculo A. Tudo bem? Tranquilo? Da mesma forma, se fizermos um ensaio de tração direta nesse mesmo material, nós poderemos obter aqui, né, a tensão de ruptura à tração, que dá origem a esse círculo de Moore aqui, tá? Que está o círculo de Moore B, que está à direita. E se nós pegarmos, né, novamente, fizermos um ensaio de tração direta, ou mesmo um ensaio de torção nesse material, considerando um corpo de prova cilíndrico, por exemplo, para facilitar as análises, né, nós obteremos, né, a tensão de cisalhamento que causa o colapso do corpo, e com isso nós obtemos, né, o círculo de Moore C, que é o círculo de Moore associado às tensões de cisalhamento. Tá? Então, com isso, nós podemos, por exemplo, tangenciar, né, os círculos de Moore aqui, do ponto B, e dos círculos de Moore B e do círculo de Moore A, e com isso nós criamos uma espécie de uma envoltória grandona aqui, tá? De tal forma que nós tomamos, né, o ponto material em análise e construímos o círculo de Moore para ele. Se o círculo de Moore estiver inteiramente contido dentro dessa envoltória, estamos na condição de segurança. Se o círculo de Moore extrapolar, né, essa envoltória aqui, esse envelope, então estamos na condição de falha. Tudo bem? Uma particularidade é que, se nós fecharmos aqui, ou se nós tangenciarmos, ou conectarmos, né, esses envelopes aqui, ou esses círculos de Moore B e A, por meio de uma reta, esse critério de Moore ele recebe o nome de Moore-Coulomb, tá bom? Que é um critério que é muito utilizado em geotecnia, né, particularmente em mecânica dos solos, tá? Para fazer análise de resistência de solos. Ok? Esse critério tem uma representação gráfica também para problemas de estado plano de tensão, que é essa que está indicado aí na tela de vocês. Lembrando que, né, o material, nesse caso, ele pode possuir tensões de ruptura diferentes, né, de módulos diferentes, a tração e compressão. Usualmente, a resistência à compressão desses materiais é maior do que a resistência à tração. Ok? No caso do Moore-Coulomb, a conexão desse pontinho aqui, para esse,
E a conexão desse pontinho aqui, ó, para esse, ela é feita através de uma reta, tá bom? E não de uma curva, como está mostrado aqui de forma genérica, né, para o critério de Moore, ok? O critério de Moore-Coulomb, ele é representado, no caso tridimensional, através de uma pirâmide de base hexagonal e irregular, como está mostrado aqui, né? Lembrando sempre, né, que se o pontinho representativo do estado de tensão for interno a essa pirâmide aqui, então você está na condição de segurança, fora dele você está na condição de falha ou um estado de tensão impossível. Bom, eu vou discutir nos vídeos de hoje apenas esses 4 critérios de resistência, tá? Mas existem muitos outros. Tem o critério de Drucker-Prager, o Tolson, o William Warnick, só para citar alguns deles, mas tem uma infinidade de outros, tá? E esses critérios eles surgiram para tentar representar, né, adequadamente o processo de colapso dos materiais que foram evoluindo naturalmente na engenharia, tá? Mas todos eles se baseiam no que nós discutimos aqui, ou seja, existe um fenômeno ao qual causa o colapso do material, que as pessoas fazem é formular uma equação envolvendo sigma 1, sigma 2, sigma 3, que leva em conta esse fenômeno e, com base nisso, né, você representa o processo de colapso adequadamente. Ok? Além disso, né, as normas de engenharia elas já embutem nas contas que nós fazemos os critérios de resistência. Tá? Então, quando vocês forem fazer as verificações de tensões limites em elementos mecânicos ou barras, etc., em eixos, tá? A continha e esses critérios já estão incluídos, já estão embutidos na formulação da norma automaticamente, tá bom? Então, quando vocês se depararem lá nos projetos, a conta que a norma pede que eu faça é essa, a norma só vai te dar a continha. Então, fique tranquilo que aquela continha que a norma está te apresentando, ela já leva em consideração todo o estado de tensão, né, múltiplo, etc., e também os critérios de resistência para aquela situação. Vamos fazer um exemplo só para vocês verem como é simples, tá, a aplicação dos critérios de fato. Então temos, né, vamos considerar uma estrutura em estado plano de tensão e que essa estrutura, né, possui um ponto material cujo estado de tensão é o indicado na figura abaixo. Então verifique se o ponto material falhará utilizando os critérios de Tresca e von Mises, lembrando que esse material possui tensão de escoamento igual a 42 MPa. Então, quando a gente bate o olho aqui, ó, nesse desenho ilustrativo do estado de tensão, a gente observa que a tensão normal σx é 20, positivo porque é tração. A tensão normal σy ela é 12, negativo porque é de compressão. E a tensão de cisalhamento ela é positivo. Olha, vamos fazer análise para essa faceta aqui, ó. O eixo x está para cá, então o vetor normal ao plano onde ela atua também ou aponta para a direção positiva do eixo x. Além disso, a tensão aponta, né, ou ela é orientada na direção de y. Tá? Então, com isso, o y positivo está para cima, então ela está apontando para a direção do y positivo. Então, essa tensão aqui ela é positiva. Tá? Então, o tensor das tensões para esse caso, ele é esse que está mostrado também na tela de vocês, onde eu já omiti, por simplicidade, as porções nulas, né? Então, como é estado plano de tensão, todas as tensões orientadas na direção de z são automaticamente nulas, é uma definição do problema. Tá? Então, a partir de agora, o que a gente tem que fazer? Vamos calcular as tensões principais, organizar as tensões principais em σ1 maior que σ2 maior que σ3 e fazer a continha dos critérios, né? Verificar se atende ou não. Então, vamos calcular aqui as tensões principais. Né? A gente aplica aquela formulinha que a gente já conhece, né? De tensões principais no plano. Já estamos cansados de fazer ela aí, né? Então, substituímos aqui, ó, nessa expressão as componentes do tensor de tensões que nós caracterizamos antes. E aí nós descobrimos que as tensões principais no plano da tensão são σ1 28,0832 MPa e o σ2 menos 20,0832 MPa. Tranquilo até aqui? Joia. Só temos que lembrar a vocês que lembra que esse problema é um estado plano de tensão e que todas as tensões atuantes na direção perpendicular ao plano das tensões são nulas. Tá? Claro, né? Se todas as tensões perpendiculares ao plano da tensão são nulas, isso indica que a tensão de cisalhamento, claro, é também nula. Se a tensão de cisalhamento perpendicular ao plano ela é nula, automaticamente a tensão normal que atua lá ela é uma tensão principal,
Tá? Então, nesse problema, o nosso σz, que ele é zero por definição do problema, ele é uma tensão principal. Tá? Então, vamos ranquear agora e organizar as tensões principais do problema, considerando, né, e levando em conta que o σz ele é principal e ele é zero. Então, para isso, ó, a gente faz o quê? O σ1 ele é maior que o σ2 e o σ2 é maior do que o σ3. Tudo bem? Então, o σ1 todo, global, né, ele vai ser o σ1 do plano. O σ2, como ele é zero, né, o zero é maior do que o negativo, então o σ2 vai ser nulo. E o σ3, ele é, né, nesse caso, o σ2 do plano. Joia? Então, com isso, bom, vamos checar aqui as continhas, né? Então, quando a gente coloca aqui os valores de tensões principais na fórmula de von Mises e fazemos as contas, nós verificamos aqui, ó, que o estado de tensão associado ao carregamento, ele resultou aqui de von Mises 59,2622, que é menor do que 59,397. Tudo bem? Então, ó, utilizando o critério de von Mises, nós descobrimos que este ponto está na condição de segurança, tá? Porque a equação do critério ela foi atendida. Tá? Ou seja, esse membro aqui, ó, o primeiro membro, ele é de fato menor do que o segundo. Então, estamos na condição de segurança. Já no de Tresca, lembra lá? É a tensão de cisalhamento máxima absoluta. Então, vamos fazer, ó, sigma 1 menos sigma 3, tá? Sobre 2 tem que ser menor ou igual a tensão de escoamento sobre 2. Nessa condição aqui, a gente descobre, né, ó, que a tensão de cisalhamento máxima absoluta devido ao carregamento dá 24,0832, que não é, né, menor do que a tensão de escoamento sobre 2, 21. Tá? Então, ou seja, pelo critério de Tresca, aquele ponto do material lá, ele falha. Tudo bem? Ao contrário do que o von Mises estava prescrevendo. Tudo bem? Simples, né? Então, uma vez conhecidas as tensões principais, basta que você verifique as equações do critério, não tem grandes segredos. Então, para a gente encerrar o vídeo de hoje, né, discutimos os critérios de resistência, os fenômenos que estão por trás de cada um dos critérios de resistência, as equações deles, vimos que eles dependem, né, das tensões principais. Então, tranquilo. No próximo vídeo, nós vamos discutir o tópico de vasos de pressão, tá? Que é uma estrutura interessante para a gente brincar um pouquinho com a análise de tensões e deformações, tá? Porque é uma estrutura onde nós conseguimos definir um estado de tensão e deformação que seja efetivamente bidimensional. Tá bom? Então, espero vocês aí no próximo vídeo. Grande abraço.